Olá, seja bem-vindo à minha casa de alívio. Já deixa aí o seu joinha aí, coloque aí curtir e também inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative aí o sininho para que você receba as notificações dos novos programas e episódios que estão vindo aí. Depois que terminar, se você chegar ao final e não gostar, você pode desfazer tudo que você fez. Mas já faz isso agora para que você não se esqueça e vamos começar mais esse vídeo. Tudo bem com você? Hoje mais um episódio da minha casa de alívio, fazendo do meu lar uma fonte. Eu sou o Apóstolo Alan, estou aqui mais uma vez com você. Que legal! Obrigado de novo por você deixar eu entrar na sua casa. E não estou invadindo não, você que deixou eu entrar aí, você que ligou aí o celular, a internet, e por isso eu estou aqui de novo. Obrigado mesmo. E claro, se você permitiu que eu entrasse, então você me permite falar com você e também trazer algumas instruções aí para sua família. Quero dizer para você que tudo que nós falamos aqui eu tenho experimentado na minha própria casa, com meus filhos, com minha esposa. E eu só estou te passando que para mim deu certo e eu gostaria que também desse certo na tua vida. Não porque eu estou falando, mas porque são palavras de Deus através da Bíblia Sagrada, inspiradas pelo Espírito Santo, e por isso elas têm valor e elas têm efeito. E esse efeito ele aconteceu na minha vida, está acontecendo hoje na minha família, e esse efeito vai acontecer na tua vida também. Então vamos juntos aí para mais esse episódio, mas antes eu quero orar por você. Hoje é episódio especial, hein? Hoje nós vamos falar, lembre-se que nós estamos falando de crescendo em seu relacionamento com a sua família. E hoje especialmente vamos falar de ajustando as finanças. Eita, hein? Eu acho que vai ser uma bênção para você. Vamos orar? Coloque uma mão no seu coração. Se você tiver com as duas mãos livres aí, coloque a outra mão na sua cabeça. Aí pergunta, por que isso? Porque a mente é o lugar que fica funcionando os pensamentos e as dúvidas e os questionamentos e as aceitações. Tudo aqui está na mente, a questão da lógica. Mas no coração é onde você absorve os sentimentos, a vontade, o desejo de fazer a diferença. E é claro, tudo isso vai lá para o teu espírito. E o seu espírito conectado com o Espírito Santo, aí sim as coisas vão acontecer. Então vamos orar? Uma mão no coração, outra na sua mente. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aí por essa pessoa ou por esta família que está assistindo. Em nome de Jesus, quero declarar que a sua mente, o seu coração estão agora livres para ouvir a voz do Senhor. Sim, porque às vezes nossa mente está tão tumultuada de coisas, nossa mente às vezes está tão tumultuada, Senhor Jesus, de preocupações, de dúvidas, de incertezas, de inseguranças. Mas eu quero declarar que essa mente agora está livre para ouvir a boa vontade do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, sem dúvida, sem medo, com entendimento, principalmente com entendimento, não só entendimento físico, mental, mas com entendimento espiritual. Declaro também sobre esse coração, que esse coração já é uma terra fértil para receber a boa e perfeita vontade de Deus. Eu abençoo para que esta palavra venha fazer a diferença nesta vida e nesta família, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, ajustando as finanças. Quero que você lembre que nós estamos numa série sobre crescendo em relacionamento com a sua família. Então finanças é apenas uma das partes aí desta série. Então se você perdeu o início ou o meio disso que a gente está falando, são vários temas, então volta lá no nosso canal e procura os temas anteriores. Se eu não me engano, hoje já é o 4º ou 5º episódio a respeito de relacionamento, de crescer o relacionamento com a família.
Então vamos lá para falar de finanças. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um texto muito conhecido da palavra, que está em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: desde os dias dos seus pais, preste atenção, quem está falando isso é o Senhor Jesus, quem está falando isso é Deus, porque a figura de Jesus não tinha ainda aparecido na história. Mas quem está falando isso é o Espírito Santo através da boca de Deus, através da boca do profeta Malaquias. E ele está dizendo o seguinte: Deus, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Aí vocês me perguntaram: como havemos de voltar? Como que eu volto para o Senhor? Será que alguém pode roubar a Deus? É outra pergunta. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam: em que te roubamos? Veja bem, Deus está falando com o povo escolhido dele, que na época antes de Cristo eram apenas os judeus, os hebreus. Mas agora essa palavra vale para todos nós que fomos absorvidos pelo poder de Jesus, na morte de Cristo. Hoje nós somos filhos por adoção. Não somos judeus, que foram os escolhidos em primeira mão, mas somos adotivos. Muito mais que judeus, nós somos filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Então esta palavra foi dada a filhos. E porque eu e você somos filhos, esta palavra também é para nós. E aqui os filhos perguntaram: será que alguém pode roubar a Deus? Será, Senhor, que eu posso te roubar? E ele fala: vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? E aí o próprio Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando. A nação toda. Aí ele diz agora uma afirmação: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro hoje, a casa que é chamada casa de Deus hoje, é a igreja de Jesus na terra, não existe outra. Tá? A igreja de Jesus na terra é o local onde é depositados os dízimos e as ofertas. Esse local tem vários nomes. Para nós aqui, eu sou pastor da igreja chamada Fonte de Alívio, mas a igreja Fonte de Alívio, juntando com outras denominações cristãs que seguem a Bíblia, essas casas, essas igrejas formam um só corpo de Cristo, e essas igrejas, esses locais, são os locais de depósito do tesouro do Senhor. E ele diz que coloquem nesses depósitos para que haja mantimento na minha casa. E ele diz assim: agora ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, põe à prova se por acaso eu não lhe abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês a bênção sem medida. Por causa de vocês, eu repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações, olha que lindo isso, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, aqui não tem como cristãos, não tem como quem crê na Bíblia falar de finanças sem esses princípios bíblicos que estão em Malaquias, mas é claro, estão em todo o decorrer da Bíblia, mas Malaquias é um texto mais do que oficial, é um texto bem esclarecedor do que é uma vida sem ofertar e dizimar e uma vida daqueles que são fiéis ao Senhor em dízimos e ofertas. Por que eu tenho que dizimar? Por que eu tenho que ofertar? Simplesmente pelo fato de que quando eu faço isso,
eu estou, além de confiar em Deus, além de dizer que eu confio em Deus, ainda está dizendo que eu sou grato a Deus por tudo que Ele me fez, e ainda estou dizendo a Deus, olha, o Senhor me deu 100%, porque tudo que nós temos foi Deus que deu. Então eu estou dizendo o seguinte, com essa atitude de dar o dízimo e devolver as ofertas, eu estou dizendo assim, Deus me deu tudo que eu tenho, Deus me deu 100%, e eu estou devolvendo para Ele 10%. Deus precisaria dessa devolução, já que Ele que está dando tudo? Não, Deus não precisaria dessa devolução, porque Deus ele não está emprestando nada, Ele está dando para você tudo que você tem. Tudo que eu tenho, Deus é quem deu. E quando eu tenho esse entendimento de que tudo que eu tenho é Deus que está me dando, então eu devolvo para Ele 10%. Não é porque eu estou pegando emprestado e agora Ele está me cobrando 10%. Eu devolvo porque é um ato de fé. E eu creio que esses 10% não vai me fazer falta, porque o mesmo Deus que dá 100, Ele pode dar mais 100, 1000, 100 mil, não importa quantas vezes mais, mas quem está me guardando e quem está gerando a bênção na minha vida é o Senhor. Então dízimos e ofertas é um ato de fé, é um ato de fidelidade, é um ato de confiança, é um ato de gratidão, é um ato de amor, enfim, ele representa muitas coisas. E Deus está dizendo que aqueles que não confiam nele, não devolvem para ele os 10%, ele chama, me perdoe dizer aqui, mas é o que está dizendo na que nós lemos, ele chama de ladrão. Porque quem rouba, qual o nome de quem rouba alguém? O nome de quem rouba alguém é ladrão. Então ele diz, vocês estão me roubando, vocês, a nação toda. Claro, aqui ele está falando com o povo naquela época que não fazia mais conta de dizimar e ofertar. Ninguém fazia mais. Então ele diz, vocês estão me roubando. E não só uma pessoa, a nação inteira. E Deus chama eles mesmo para uma conversa muito séria. E ele diz, tragam seus dízimos, tragam as suas ofertas. E aí vocês, prestem bem atenção. Se eu não fizer o que eu falo, se eu não for o Deus que eu digo que eu sou, se eu não fizer, aí vocês podem fazer prova de mim. Me provem se eu não fizer. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca é necessário provar a Deus. Já vi alguns líderes evangélicos dizendo, prova a Deus, não precisa. Deus ele colocou essa afirmação porque ele disse, se eu não fizer, vocês me provem. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre faz. Deus sempre faz. Eu ouvi uma frase de um amigo e depois eu ouvi na boca de outros profetas, e essa frase ela é totalmente legítima. Ela diz assim, ninguém vence Deus. E realmente ninguém vence Deus. Por mais que você dê, Deus sempre vai fazer mais e muito mais para você do que você acha que você está fazendo. Então você vai devolver 10 ou vai ofertar, ou você vai devolver os 10% que é o dízimo, e também você vai fazer outras ofertas. E Deus sempre vai além do que nós fazemos. Ninguém vence Deus. Fica com essa frase aí. Então, se estamos falando aqui hoje de ajustar as finanças, não podemos começar a ajustar as finanças sem envolver Deus no meio das finanças. Muita gente quer resolver o problema financeiro, mas eles não querem que Deus esteja envolvido com as finanças deles. Então, vamos em primeiro lugar colocar Deus nesse negócio. E como que eu coloco Deus? Mostrando para Ele que eu acredito nele. E como que eu mostro para Deus que eu acredito nele? Dizimando e ofertando. Estamos vivendo em um tempo agora, pelo menos eu não sei quando você está assistindo esse vídeo e quando você vai assistir, mas nesse período que esse vídeo está sendo gravado, estamos aí pelo planeta inteiro vivendo uma crise de um vírus que consumiu muitas pessoas, levou muitas pessoas e está levando ainda nesse período muitas pessoas à morte. Isso causou uma quarentena mundial e as finanças do mundo inteiro estão sendo abaladas nesse momento que eu estou falando com você, que eu estou gravando este vídeo, perdão. E neste momento as finanças do mundo inteiro estão sendo abaladas. Pessoas estão perdendo emprego, outros estão fechando as suas empresas pequenas, outras grandes estão lutando para se sustentar. Países estão entrando à falência. E agora, no desespero, muitos estão pensando o que será da minha vida financeira amanhã. Como eu viverei
amanhã. Mas esse pensamento não está acontecendo só por conta deste vírus ou por causa dessa quarentena. Esse pensamento sempre existiu. O que será da minha vida financeira amanhã? E o problema financeiro, ele é algo que mexe com a vida de todo mundo. A grande maioria dos casamentos, porque aqui estamos falando de família, muitos problemas familiares, eles acontecem por conta do dinheiro, de ter muito ou de não ter nada. Quando se tem muito, as famílias brigam pela quantidade do dinheiro, e quando não se tem nada, as famílias brigam porque falta tudo. É pais, é marido brigando com a esposa brigando com o marido, uma grande contingente de divórcios, mas uma grande contingência de divórcios mesmo acontece por conta de problemas relacionados ao dinheiro ou à falta dele. Problemas pais com filhos acontecem também pela necessidade dos filhos, pelo desejo dos filhos que estão relacionados com coisas que custam dinheiro. Então o dinheiro está envolvendo toda a nossa vida. Ou seja, se eu não colocar Deus neste negócio, minha vida vai ser uma eterna crise financeira. Porque não se enganem, não é por falta de dinheiro que as pessoas estão em crise financeira. Tem gente com muito dinheiro e as famílias estão em crise. Então, veja bem, a crise familiar, por causa, as crises que vêm por causa do dinheiro, não é por causa de não ter ou de ter, elas vêm por causa da presença do dinheiro, da falta dele na família. Então, se eu não envolver Deus nisto, com certeza, para um lado ou para o outro, eu não vou ser feliz nesta área. Então, para que eu seja feliz, eu tenho que envolver Deus. E como que eu começo envolvendo Deus na minha vida financeira? Dizendo: Senhor, eu acredito em Ti. Eu acredito que o Senhor é o supridor de toda a minha vida, de toda a minha família, de todos os meus negócios, de toda a minha comida, da roupa. Eu acredito creio que o Senhor é o supridor. Por isso eu te devolvo o que é justo, te devolvo o que o Senhor me pediu. E aí é onde entram os dízimos e as ofertas. Eu quero dizer uma palavra para você que talvez esteja ouvindo esse vídeo neste momento da gravação, neste período. Talvez você vai ouvir depois, tudo isso já passou. Mas você que está ouvindo agora, não deixe de dizimar porque você está em casa de quarentena. Não deixe de dizimar porque a igreja está fechada. Independente da igreja estar fechada, ela continua sendo igreja, ela continua tendo que fazer ações sociais, ela continua tendo que pagar as suas contas, os seus compromissos financeiros nesta terra. Então não deixe o diabo roubar a você, porque quando você deixa de dizimar e ofertar, você deixa de ser abençoado. Olha o que a gente acabou de ler. Quando eu dizimo e oferto, Deus diz: por causa de vocês, por causa da atitude de vocês, Deus está dizendo: Deus, eu repreenderei o devorador. Então não permita que o devorador entre na sua casa em um momento como este. Não permita. As coisas já estão acontecendo pelo mundo por causa da doença, mas não deixe que as coisas entrem na sua vida por causa disso. Então, se você está com dízimos retidos na sua casa, na sua conta, se você está com ofertas retidas, coloque isso tudo em dia com Deus. Eu não estou dizendo para você pagar dízimo atrasado. Não existe dízimo atrasado. Escute bem. Às vezes uma pessoa veio para mim e disse assim: pastor, eu queria pagar os meus dízimos que está em atraso. Eu não me lembro agora, mas a pessoa estava com 2 ou 3 meses de dízimos atrasados. Ou melhor, que não foi fiel, que não, por algum motivo, deixou de crer em Deus naquele período. E ela veio até mim e disse: eu quero acertar os meus dízimos, são 3 meses, está aqui o dinheiro e eu quero acertar o que está em atraso. Eu disse: não, eu não aceito. Aí a pessoa olhou assim para mim e falou: como assim não aceita? Falei: porque Deus não é banco. Deus, ele está interessado nos juros, no atrasado. Deus está interessado na tua fé, no teu coração, na tua fidelidade. Então, você já disse com a tua atitude
né, eu dizendo para a pessoa, você já disse para Deus que no mês anterior você não acreditava nele, no mês anterior você não confiou nele, no outro mês você já disse isso com a sua atitude. Agora, se você está mudando de opinião agora e você está acreditando nele agora, então o que você vai fazer? Peça perdão a Deus pela tua infidelidade passada. Peça perdão a Deus porque você não creu no tempo passado. Peça perdão porque você não acreditou que ele seria Deus suficiente para suprir a tua vida, por isso você não devolveu o que era justo. Depois você pedir perdão, comece a ser fiel a partir de agora. A partir deste momento, seja fiel a Deus com o seu próximo salário, com o que você está recebendo nesse período agora. Seja fiel agora. Comece agora. Peça perdão ao que se passou e comece a ser fiel agora. Mas é só isso, pastor? Fazendo isso já vai resolver a minha vida? Não. Isso é o primeiro lugar. Isso que está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar colocando Deus, envolvendo Deus. Aí depois vai começar a parte da administração. Depois que você envolver Deus, aí vem a parte administrativa da coisa. Porque o dinheiro, o que você vai fazer com os 90% que ficaram na sua mão? O que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Você deu a parte de Deus, amém. Deus te abençoou, o devorador foi embora. Ele não vai vir comer o seu dinheiro, legal. Mas agora o que você vai fazer com esse rico dinheirinho que ficou na sua mão? E aqui também eu quero te instruir, porque a Bíblia também nos instrui sobre isso. Porque eu já vi gente também que questiona dizendo, mas eu fui fiel no dízimo, mas eu entreguei minhas ofertas, primícia, fiz tudo que era para fazer, eu não sei o que está acontecendo e a minha vida não está fluindo nessa área financeira. O que eu faço? O que está acontecendo? Não deu certo. Não é que não deu certo. É que Deus repreendeu o devorador não comeu o seu dinheiro, ficou na sua mão. Mas o que você fez? Você mesmo jogou o seu dinheiro no ralo. Então Deus não tem culpa se você está fazendo tudo errado com o seu dinheiro também. Então você pôs Deus em primeiro lugar? Beleza, Deus vai fazer a parte dele. Agora você continua fazendo a sua como? Administrando bem o seu rico dinheirinho. Então vamos lá, vamos aprender a fazer isso? Eu já quero te orientar que o vídeo hoje vai ser um pouco mais extenso. Então, caso você não tenha paciência para assistir até o final, eu peço que você venha eu vou encerrar esse vídeo aqui, então, porque no próximo módulo, no próximo episódio, nós vamos vir falando apenas sobre a administração dele dentro da minha casa. Então eu queria orar com você já. Eu não sei se você tem dízimos pendentes ou ofertas pendentes. Eu não sei se você conhecia sobre isso. Eu não sei se você é da mesma igreja que eu frequento, ou se você pertence à nossa igreja ou não. Mas independente da igreja que você está, da igreja que você frequenta, independente se você não é frequentador de igreja ainda, se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, se você receber Deus, se você começar a fazer parte de um corpo, você vai ter que começar a obedecer esta palavra. E se você vai fazer isso, então você precisa começar colocando Deus. Vamos orar sobre isso então, e você vai ter a oportunidade então, depois dessa oração, de resolver essas coisas com a sua família, na sua casa, conversando com a esposa, com os filhos e vendo como você vai fazer essas coisas, porque tudo isso é feito em família, tá ok? Se você é sozinho, se você é solteiro ou você é uma pessoa independente, claro que você vai fazer tudo isso por conta própria, mas se você é um pai ou uma mãe, se você mora junto com o seu marido, com a tua esposa, se você está com seus pais, vocês vão se organizar para que esses dízimos e essas ofertas sejam familiar. Tem que todo mundo entregar junto. Pastor, entregar junto, mas o dinheiro é dela, o dinheiro é meu, o que eu faço? No próximo episódio nós vamos conversar sobre o que é dela, o que é meu. Mas nesse momento eu quero apenas orar com você para que você decida, ainda hoje, ainda esta semana,
colocar a sua vida financeira com Deus, a parte que se refere a Deus, colocar isso em dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui diante do Senhor esta família. Pai, eu não sei se eles já fazem, se eles já dizimam ou se eles já ofertam, mas uma coisa eu sei, Senhor, que há uma necessidade de começar ou continuar a ser fiel. E quantas pessoas, estão sendo roubadas porque roubaram a Deus primeiro e agora estão sendo roubadas pelo inimigo. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semeia roubo, a gente vai colher roubo. Quantas pessoas roubaram a Deus? Quantas pessoas roubaram a casa de Deus e agora estão sendo roubadas pelo Satanás, roubadas pelo inimigo, roubadas pelo devorador? Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que a partir deste momento, fora todo espírito de roubo, fora todo espírito de roubo, fora todo devorador de finanças, fora toda a consciência pecaminosa que levava os filhos de Deus para longe da prosperidade. Que venha prosperidade sobre a tua vida, que venha entendimento sobre a tua vida, que venha ousadia sobre a tua vida, de fazer com que a sua vida mude através dos dízimos e das ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela tua vida. Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo episódio da Minha Casa de Alívio.